Lula caminha a todo vapor para transformar a campanha em um grande movimento simbólico de reconstrução do país. E é por isso que o Lula tem conversado com antigos expoentes da direita, está trazendo o Alckmin para vice e essa semana até saiu a notícia que ele está procurando o José Serra para conversar. E o Lula sabe que ele precisa definir a eleição no primeiro turno, pelo menos ele tem esse desejo. E para definir no primeiro turno, ele quer o apoio do PSD de Gilberto Kassab. Kassab já disse que não vai apoiar ninguém no primeiro turno, mas internamente no partido já tem algumas figuras que defendem o apoio logo de cara para beneficiar a candidatura do Alexandre Calil em Minas Gerais. E a chapa com o Alckmin está 99% definida, porque as últimas arestas dentro do PT foram aparadas e agora só falta parar algumas coisinhas dentro do PSB, que tem uma briguinha interna que eu quero trazer para vocês. Então parece que o Lula já caminha a passos largos para a eleição, só que toda essa mobilização do Lula guarda um grande perigo para a politização do país. Porque com esse movimento amplo do Lula, a única oposição viável a Lula na eleição acaba sendo justamente o bolsonarismo. E aí o que pode acontecer? No final da eleição, o bolsonarismo pode acabar sendo mais fortalecido ou saindo mais fortalecido do que ele já está hoje. E é por isso que a candidatura de Ciro Gomes tem um papel fundamental para evitar justamente esse fortalecimento do bolsonarismo. O papel de Ciro Gomes seria o papel do PSOL, mas o PSOL ele não pode lançar candidato à presidência da República por conta da cláusula de barreira. O PSOL precisará se filiar ao PT, fazer a federação com o PT. Caso contrário, não vai passar pela cláusula de barreira, vai acabar perdendo os recursos públicos de campanha e tempo de televisão. Então, sem o PSOL para fazer essa oposição à esquerda, resta ao Ciro Gomes esse papel importantíssimo para a politização do país, mas nós vamos discutir tudo nesse vídeo, só que antes você vai clicar no botão de gostei, vai ativar as notificações e vai ficar até o final do vídeo para entender todos os pormenores e vai colocar aqui nos comentários, obviamente, porque nós precisamos fazer essa troca. Vamos começar o vídeo falando sobre esse movimento do Lula. O Lula está fazendo um movimento simbólico, conversando com vários lados, fazendo uma frente ampla de governo. Talvez uma nova forma de fazer política no Brasil? Nós não sabemos, pode ser uma tendência ou pode ser somente um movimento atual de reconstrução do país, algo contingencial porque Bolsonaro nos destruiu. As nossas instituições elas estão completamente destruídas. Vocês acham que o único problema é Marcelo Queiroga no Ministério da Saúde? Nós temos vários Queirogas em várias instituições, como no caso o STF, André Mendonça e Cássio Nunes. Eles não têm a mínima condição de estarem lá, mas eles estão. Então o Lula está conversando com antigas pessoas de direita, o Serra, o Fernando Henrique, fazendo esse movimento amplo, dialogando com todos. Eu estou aberto ao diálogo com todos e eu preciso de todos vocês para reconstruir o Brasil. Nós precisamos nos unir. E o Lula, claro, percebeu que nesse ano um dos motes eleitorais vai ser justamente a emoção e a união. Porque Bolsonaro ele acabou desunindo bastante o país, principalmente durante a pandemia. E um dos grandes símbolos que o Lula quer para concretizar esse movimento é o Alckmin como vice. Algumas pessoas dentro do PT torciam o nariz para o Alckmin, mas Lula já abafou todos eles e ele disse, o Alckmin, falou para Dilma hoje, o Alckmin vale uma missa. Ele não é igual ao Temer. E de fato não é. Alguns petistas ficam mentindo falando que o Alckmin é golpista. Não, ele não é. O Alckmin tem uma relação muito próxima com o Haddad. E o Alckmin é da velha guarda do PSDB. A velha guarda do PSDB que é amiga do Lula. O Lula é próximo do Fernando Henrique Cardoso, eles podem considerar amigos. Não sei se amigos íntimos, mas eles são amigos. O Lula tem boa relação com Arthur Vigílio, tem boa relação com o Serra. Tem a foto do Serra espetando o Lula, aplicando a vacina no Lula. Eles têm uma ótima relação. E o PSDB do Alckmin, que é o PSDB do Serra, que é o PSDB do Fernando Henrique Cardoso, é muito diferente do que o João Dória transformou o PSDB hoje. Talvez não com o Serra, mas isso aí deixa para depois, né? É numa velha guarda lá do Mário Covas. Então ele conversa e faz essa frente ampla com todos. E por parte do PSB, tem uma certa intriguinha que beneficia a filiação do Alckmin ao PSB para sair com o Lula. Porque hoje o PSB tem dois grandes núcleos, o núcleo de Pernambuco e o núcleo de São Paulo. Quem manda no partido mesmo é o núcleo de Pernambuco. Só que o Márcio França, desde 2018, ele começa a surgir e desabrochar como uma grande liderança.
Então ele puxa o núcleo de poder do PSB de Pernambuco para São Paulo. E o pessoal lá de Pernambuco não quer que o Márcio França ascenda no poder. Então o que eles querem fazer? Eles querem, não vou dizer boicotar, mas eles não querem que o França saia como candidato ao governo de São Paulo, porque ele pode ir ao segundo turno e tem uma eventual chance de vencer. Então eles querem o Haddad como candidato ao governador para manter o poder do PSB em Pernambuco. Então eles apoiam de modo incondicional a filiação do Geraldo Alckmin ao PSB para que eles possam sair como vice do Lula, o Alckmin pelo PSB, porque se o Alckmin sai pelo PSB, o França deixa de disputar o governo do estado de São Paulo. E aí o núcleo de poder do partido permanece como está. E o Lula tem uma outra equação, uma outra variável, que é o PSD do Kassab. O PSD é um partido poderoso que Lula julga como essencial para vencer no primeiro turno. Mas o Kassab disse que não vai apoiar ninguém no primeiro turno, somente no segundo. Só que pessoas dentro do PSD estão defendendo, sim, a aliança com Lula já no primeiro turno, por conta do Alexandre Calil, atual prefeito de Belo Horizonte, eleito com uma vantagem esmagadora em 2020, reeleito na verdade, no ano da pandemia. Em ano de pandemia, em ápice da pandemia, ele foi reeleito com uma margem muito grande de votos perante o segundo colocado. E o Calil é uma esperança do Gilberto Kassab para o governo de Minas Gerais. O problema é que a última pesquisa que foi divulgada lá para dezembro, novembro do ano passado, tudo bem que já está um pouco desfasada, mas foi a pesquisa mais recente, mostra que o Calil está junto com o Zema. São as duas principais forças no estado. O problema é que o Zema tem 46% de intenção de votos, enquanto o Calil ele tem 20 e poucos. É uma diferença muito grande. Então o PSD acredita que uma aliança com o Lula pode beneficiar o Calil no interior de Minas, que é onde ele é mais fraco. Calil é forte na capital, onde Lula é fraco. Então eles acabam se complementando. Então essa aliança do Kassab logo no primeiro turno com o Lula poderia beneficiar completamente os dois lados. Então você vendo todo esse cenário, você fala assim, bom, tá tudo certo, né? Porque o Lula já tá fechando com antigos caciques do PSDB. Tá com o PSD. Ele vai vencer a eleição. Só que não é uma questão de vitória da eleição, pessoal. Porque hoje a principal força opositora ao Lula é justamente o Bolsonaro. E se o Lula continuar com esse super movimento, pode ser que não haja oposição à esquerda ao Lula. Então a única grande oposição que pode surgir é o Bolsonaro, o que vai restar é o Bolsonaro. Então o bolsonarismo, na eleição, ele pode ser tão propagado, mas tão propagado que ele vai sair, ou ele tende a sair mais forte, porque as pessoas vão olhar, não, mas qual que é a única oposição ao Lula que tem? Ah, o Bolsonaro, então eu vou pra lá. Por isso que o Ciro Gomes tem um papel importantíssimo nessa eleição. O Ciro Gomes, ele precisa fazer a oposição racional ao Lula, porque a oposição do Bolsonaro vai ser uma oposição racional e o movimento do bolsonarismo vai permanecer mesmo sem o Bolsonaro. Hoje, 25% da população pensa igual ao Bolsonaro. No final do ano, esse valor vai aumentar para quanto? Para 30%? Voltar ao que era? Porque não há uma outra opção política. Então por isso que o Ciro Gomes precisa fazer uma oposição de esquerda ao Lula. Essa seria uma função do PSOL. Só que como eu falei no início do vídeo, o PSOL, se ele lançar candidato à presidência da República, ele não vai poder se federar ao PT. E sem a federação, o PSOL deixa de existir. Porque como vai funcionar a federação? Os partidos que eles estiverem federados, estiverem unidos, eles só vão poder lançar um candidato a cargo no executivo. Então se houver uma federação entre o PT e o PSOL, ou o PT ou o PSOL podem lançar candidatos a governadores, a prefeitos naquela localidade, né? Podem lançar um candidato somente. Ou o PSOL ou o PT vai ter que escolher qual vai ser o candidato. Vai ser o candidato do PT ou do PSOL para governador? Vai ser o candidato do PT ou do PSOL para prefeito? Vai ser o candidato do PT ou do PSOL para presidente da República? Então essa oposição à esquerda não poderá ser feita pelo PSOL, cabendo ao Ciro Gomes esse papel de politização. Então mesmo que o Ciro Gomes não tenha, nesse momento, não parece ter demonstrado grande chance de vencer, ele tem um papel essencial para mostrar que é uma oposição inteligente, que uma oposição é viável ao Lula sem que seja a oposição de Bolsonaro, para evitar que o bolsonarismo acabe crescendo, acabe se fortalecendo no final da eleição. Então eu estou preocupado nesse momento com a politização do nosso país. E o Ciro Gomes tem condições porque o projeto dele é um projeto que é baseado num capitalismo que é o capitalismo da era produtiva e não o capitalismo financeiro. Mas o projeto do Ciro Gomes, ele consegue fazer com que a gente possa ter essas discussões de politizar a população.
Então Ciro, ele tem esse papel. Ele é uma barreira de evitar que toda a oposição seja canalizada ao Bolsonaro. Ou seja, a oposição ao Lula, quem quer o Bolsonaro? Então eu vou pro Bolsonaro. Isso pode fazer aumentar esse movimento nocivo da população, que é o bolsonarismo. Que antes do Bolsonaro já existia. Estava lá com o Maluf, ficava com uma parcela ali do PSDB, mas conseguiu encontrar seu corpo, o seu rosto com o Bolsonaro. E mesmo com a derrota de Bolsonaro, ele vai permanecer em 1º de janeiro de 2023. Resta saber o quanto que ele vai permanecer. Se vai permanecer forte ou se vai permanecer fraco. Vamos observar e vamos continuar sempre com a nossa politização. Deixa aqui nos comentários o que você acha disso. Me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @ProfiléuOficial.